Sou Janiara Lima, sou professora da rede estadual e municipal em Recife, Pernambuco. Sempre fui bem estudiosa, porque eu sempre fui motivada a isso, né? Estudar sempre e dar valor a estudar, porque estudar é dentro da nossa visão de filho de assalariado, de pessoas que não têm essa provisão toda, é uma possibilidade de mudança, né? O conhecimento, ele não se perde, é uma das coisas que ninguém rouba da gente e que também cria possibilidades da gente ascender socialmente, porque promove para a gente um conhecimento que vai, na realidade, fazer parte do nosso dia a dia e vai ajudar a alicerçar a nossa carreira futuramente, né? Tinha professores que eram maravilhosos, que na realidade faziam que a gente viajasse na aula e eu achava massa aquilo, dizer, poxa, se eu for professor um dia eu quero ser assim, né? De arrancar sorrisos do meu estudante só dele olhar para mim. Tinha um professor de história, Ricardo Jorge, que ele entrava na sala, ele falava de história de um jeito que você se via naquele lugar. A paixão com que ele dava aula era uma coisa assim fantástica, extraordinária. Tive uma professora de matemática, na realidade ela dava aula de geometria, chamada Mércia. Ela também me inspirou muito. Na faculdade eu tive muitos professores inspiradores também, em especial a professora Sidney Domingues, que foi minha orientadora quando eu fiz iniciação científica e que, na realidade, acabou sendo uma grande mãe para mim. Então, eu tive muitos professores inspiradores. E sempre uma das coisas que eu acho mais marcantes de todos os professores e que eu procuro fazer também, né? Eles trabalhavam com muita alegria. Então, quando eles entravam na sala, a gente já dizia um bom dia e, sem perceber, a gente já estava sorrindo. É isso que eu busco fazer também na minha prática com os meus estudantes, trabalhar com alegria para que eles se sintam aconchegados e abraçados da mesma forma que eu me sentia com os meus professores. Minha família é basicamente de professores. A minha madrinha, né, a irmã da minha mãe, ela sempre foi uma professora muito engajada. Ela trabalhava com crianças do ensino fundamental 1, ela trabalhava alfabetizando também. Então, era dessas professoras polivalentes, né? E eu via, enquanto criança, ela preparando os materiais, e tangram, e material que ela chamava de material de ouro, material concreto. Ela construía as coisas para as crianças, né, que eram os alunos dela. E eu achava aquilo fantástico. Ela era dentro da minha família, foi o meu exemplo de professor. A expectativa da família era que eu fizesse o curso de Direito. As minhas expectativas a cada ano que passava iam mudando, né? Eu já pensei em ser surfista, já pensei em ser militar, eu tinha uma paixão por farda. Eu pensei, meu Deus, vou ser Top Gun. Eu, na realidade, pensei também em fazer Direito, né, para atender às expectativas da família, a polícia. Eu sempre, na realidade, buscava coisas assim que eu achava que eram instigantes e que não eram monótonas. E que tinham algum significado para a humanidade. Eu não queria fazer uma coisa que fosse inútil. Eu queria fazer uma coisa que tivesse, de fato, um impacto na vida das pessoas e que eu pudesse colaborar de alguma forma. Só que quando chegou no terceiro ano do ensino médio, né, meus professores de geografia, eles eram perfeitos. Então, eles eram desse jeito que eu disse para você, né, inspiradores. Você olhava para eles, já estava rindo. Eles tinham uma didática, uma metodologia de ensinar a gente de uma forma muito simples. E eu achava aquilo muito interessante. Ao mesmo tempo que eu me apaixonei pela geografia, entrei naquele dilema, né? E agora? Eu vou quebrar as expectativas da família de fazer Direito e abandonar esse sonho que passou a ser um pouco meu também, ou eu vou, na realidade, me agarrar com a geografia. Então eu abandonei o Top Gun, abandonei o surf, eu nem sei nadar, na verdade. Abandonei essa questão de ser militar, apesar de ter passado no concurso da Polícia Militar, cheguei a fazer os testes todos,
Ao mesmo tempo, eu passei no concurso para ser professora da rede estadual de Pernambuco. E eu disse, rapaz, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ajudar as pessoas a encontrar seu caminho e tentar mudar essa sociedade positivamente, né? Eu acredito que a educação ela é transformadora. E para ser transformadora, né, ela precisa se transformar, se reinventar sempre. Então eu estou sempre buscando fazer projetos que tenham algum significado, que aguçem o senso crítico do meu estudante e que na realidade me permita uma proximidade maior com eles, já que eles sempre estão tendo ideias novas e eles são de outra geração, têm uma outra vivência. E, na realidade, essa forma de tentar alcançar esse estudante, esses projetos todos, né? Eles são tentativas de fazer da minha prática algo mais significativo. Uma fala de um estudante numa dessas conversas, né, iniciais de semestre, de bimestre, o estudante falou assim, eu disse, o que é que vocês gostariam de fazer na aula de geografia? Ele disse, eu queria filar. Eu disse, como assim? Como assim você disse para mim com essa cara, assim, tão tranquilo, eu quero filar? Por que você quer filar? Ele, porque são tantas matérias para estudar. Se a gente pudesse filar na hora da prova, aí seria mais fácil. E aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. E eu fiquei muito inquieta, foi uma provocação que eu não esperava, na realidade. Foi uma coisa aparentemente boba, que eu podia descartar, mas eu fiquei pensando, poxa, se meu estudante pudesse filar, só que de uma maneira permitida, então eu fui conjecturando, né? Fiquei pensando coisas, milhões de coisas e cheguei a uma ideia que era justamente eles construírem um material de apoio para a prova. Então eu disse a eles, a gente vai fazer uma ficha de fila, que era uma ficha de redação, pautada, né? E que eles, na realidade, colocariam ali tudo que eles achavam interessante para poder fazer a prova no final da unidade. Só que o nome foi um desastre. Ficha de fila não soou muito bem, porque fila é fila. Os pais não querem saber, e muito menos na escola particular. E eu decidi, a partir de então, não mais chamar de ficha de fila, e sim segunda memória. Então, funcionou melhor, mesmo porque continuou com a mesma intenção. Eles passaram a estudar mais rotineiramente, eles melhoraram a leitura. Eles, na realidade, no final, nem precisavam usar a segunda memória, porque já tinham lido tanto para fazer a bendita segunda memória, que chegavam no final a dizer, poxa, professora, nem me serviu. Aí eu fiz, aí é que você pensa que não serviu, aí é que serviu. Porque você acabou estudando o assunto, você sabe o assunto e aquela ficha ali, na realidade, é só mais um apoio para você se sentir seguro. Você desenvolveu autonomia, você foi protagonista, você escreveu do seu jeito, você construiu o seu conhecimento e eu consegui alcançar meu objetivo, que era fazer você aprender. Eu sou muito Paulo Freireana. Eu acho, de fato, concordo com ele plenamente, quando ele diz que ensinar é um ato de amor, né? Ensinar é um ato amoroso. Então, a gente, quando se dispõe a ficar no final de semana, construindo grupos de Facebook, por exemplo, alimentando esses grupos com slide, com links do YouTube, com vídeos, com atividades para os meninos fazerem, quando a gente leva a prova para casa para corrigir, quando a gente passa numa livraria e ao invés de você tomar um sorvete, você vai lá e compra um livro porque tem uma coisa nova ali, poxa, eu posso explorar isso na minha sala de aula. Então, isso na realidade faz com que no futuro a gente tenha resultados, né? Os prêmios, eles podem vir, eles são bem-vindos, obviamente, a gente fica feliz. Mas o prêmio maior é ver o nosso estudante progredir e ter sucesso. Entrar na faculdade, reconhecer aquilo que você faz, agradecer pelo que você faz depois, você vê-lo numa situação de conforto, enquanto a gente sabe que muitos estudantes na nossa sala de aula passam por situações bem difíceis, né? Então a sala de aula ela passa também a ser um lugar de refúgio e de acolhimento. Meu grande sonho para a educação
é que as escolas tenham, de fato, uma educação de qualidade. Que os profissionais, eles sejam, de fato, valorizados, não só financeiramente, mas que a educação ela possa ser uma prioridade nas políticas governamentais, que ela possa ser uma prioridade dentro da sociedade no que diz respeito ao engajamento social, porque nada acontece sem educação. A educação, ela tem muitas nuances, né? Desde a educação que você recebe em casa, no processo de socialização com sua família e tudo, até a educação formal que você recebe em outros espaços, como, por exemplo, a escola. Então, o meu grande sonho para a educação é ver a educação funcionar. É que ela não tenha máscaras, não tenha números forjados, não tenha professores desmotivados e sem poder se ausentar da sala de aula em algumas situações para poder estudar. Muitas vezes a gente quer estudar, fazer um mestrado, um doutorado e a gente tem que pesar, a gente paga as contas ou se afasta para fazer um mestrado e um doutorado. Nem sempre a gente tem essa possibilidade. As escolas, elas têm, infelizmente, a escola pública ainda tem uma infraestrutura muito precária, então é muito insalubre para o profissional de educação e para o estudante estar em espaços pequenos, sujos, extremamente quentes, sem nenhuma infraestrutura, sem você ter um banheiro que funcione direito. Então, tudo isso interfere na aprendizagem, tudo isso interfere na motivação do professor, né? Por mais que a gente tenha essa vocação, esse amor, a gente ainda sente esse peso desse não compromisso com uma coisa que é o alicerce de tudo, né? Eu recomendo para quem de fato quer ser professor, se engaje, supere as suas expectativas, não esmoreça diante das dificuldades, se reinvente, faça o diferente, experimente, use a sala de aula como um laboratório positivamente, é claro, né? E crie possibilidades. Ser professor é criar possibilidades para o estudante, é você abrir horizontes para o estudante, é você ajudar alguém a encontrar um caminho. Ser professor, para mim, é fantástico. Eu tenho, obviamente, algumas ressalvas, né? Quem não tem queixa da sua profissão é porque, na realidade, ainda não parou para se observar. Mas eu tenho muito mais alegrias, muito mais recordações boas, muito mais motivação em ser professora do que eu acho que eu teria em qualquer outra profissão. Eu acho arretado ser professora.